Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Samuel Nóbrega. E hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Moisés, que foi um grande instrumento na mão do Senhor para a libertação do povo de Israel. Não esquece de ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar, não perder os vídeos publicados nesse canal. A paz do Senhor Jesus Cristo, acompanhe o vídeo a seguir. Vou falar sobre a segunda lição de Moisés, que tem o tema O Instrumento de Deus para a Libertação de Israel. Eu vou ler a história do personagem. Primeiramente vou ler aqui o textuário que diz assim, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46 e 47, que diz assim: Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Isso diz no texto do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 46 e 47. E a gente vai para a história do personagem, que diz assim: Na lição anterior foi estudado como Moisés foi salvo da morte, tirado das águas e elevado a altas posições no Egito. Ele cometeu um assassinato em defesa de um hebreu e foi obrigado a fugir, vivendo como pastor até o dia em que Deus lhe apareceu na sarça ardente no Monte Horebe. E tudo mudou. Ele passou a ser o escolhido de Deus como libertador do povo de Israel. Os 20 primeiros versículos do capítulo 12 são orientações do Senhor para Moisés e Arão acerca da celebração da Páscoa. A Páscoa marca o início da saída dos hebreus do Egito. É a passagem da escravidão para a liberdade. Cada família deveria separar um cordeiro ou cabrito novo e sem defeitos físicos, macho com a idade de 1 ano, para a celebração da Páscoa. No momento do sacrifício, eles deveriam utilizar o sangue do animal e passá-lo nos batentes das portas de suas casas. Certo? Esses 20 primeiros capítulos, como ele vai dizer, esses 20 primeiros versículos do capítulo 12, que são orientações do Senhor para Moisés e Arão acerca da celebração da Páscoa. Né? E a Páscoa ela vai marcar a saída do povo hebreu, que sai do Egito, certo? Eles saem da escravidão para a liberdade. Eles eram presos e, após Deus libertá-los através da vida de Moisés, eles passam a ser livres. E o que quero dizer? O que o texto quer dizer para nós sobre ser livres? Que o Egito ele é comparado. O Egito ele é um local onde o povo foi escravizado. Tá entendendo? O povo ele foi escravizado, ou escravo do pecado. Foi escravo do pecado e Deus queria libertá-los. E então hoje Jesus Cristo, ele veio para isso. Nós que antigamente estávamos na escravidão do pecado, na escravidão do mundo, éramos escravizados pelo pecado. E Deus ele nos deu uma oportunidade. E nós aceitamos a Cristo. Saímos do Egito para a liberdade. Éramos escravos no Egito e Ele nos resgatou com a sua mão poderosa, como diz a Bíblia. Com forte mão o Senhor nos resgatou e nos tirou do local de escravidão e nos deu liberdade. A Bíblia diz que quando aceitamos a Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram. Aquele período de escravidão, aqueles anos de escravidão que foram na nossa vida, que fomos escravos do pecado, aquilo que a nossa carne desejava, nós íamos e servíamos a ela, aquilo se passou. Coisas novas foram feitas através de Cristo Jesus. Ele veio nos pregar a salvação, trazer liberdade para um povo que era escravo. E quando aceitamos a Cristo, aceitamos a liberdade que Ele nos dá. A graça que nós não merecíamos. A salvação que nós não merecíamos. Certo? E nos dá a libertação, a transformação. Já não servimos mais a nossa carne. Já não somos mais escravos do pecado. Mas hoje somos servos do Senhor Jesus. Filhos do Senhor Jesus. Certo? E então,
nesse período era celebrada a Páscoa, que tinha ali como forma de trazer a memória a época que o povo foi escravizado lá no mundo, certo? Foi escravizado no Egito e por Deus foi liberto através de Moisés. Então eles se lembravam o poder que Deus operou no Egito, trazendo as pragas, as enfermidades, abrindo o mar, tá entendendo? Abriu o mar para o povo passar. Então fazia aquele momento ali, aquele período de Páscoa, fazia com que o povo ele viesse lembrar o que Deus fez pelo povo. E assim também hoje em dia Jesus Cristo. Nós nos recordamos do que Cristo fez por nós. Ele veio ao mundo como homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Sentiu na pele a fraqueza humana, sendo 100% homem. Mas como ele era 100% Deus, aquilo não lhe corrompia. Ele veio como homem no mundo para salvar a sua nação. Mas a Bíblia diz que os seus não o quiseram. E ele nos deu a graça que se nós crermos, seremos salvos. A Bíblia diz no livro de João, quando Tomé, ele, por não ter visto o Senhor Jesus, ele diz que só acreditaria que se deixasse ele tocar nos furos das mãos e no furo da lateral do seu corpo. E então quando Cristo aparece para ele e diz: toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado. E ele diz assim: bem-aventurados são os que não me viram, mas creem que eu existo. E a palavra bem-aventurança, ela quer dizer feliz. Jesus está dizendo: feliz é aquele que não me viu, mas crê que eu existo. Certo? Aí, o sangue do cordeiro simbolizava o livramento da morte. É por isso que seria o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né, do povo de Deus. O sangue do cordeiro simbolizava o livramento da morte. E nós fomos lavados pelo sangue do cordeiro. Quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a ser lavado pelo sangue do cordeiro. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado pelo povo, pelo Império Romano. Foi sacrificado pelo Império Romano. Ele foi o cordeiro. Ele foi, diz a Bíblia, diz o livro de Isaías, que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Não reclamou. Não deu um pio. Foi esbofeteado, foi chicoteado, né? Até a morte. Mas no terceiro dia, diz a Bíblia, que ele ressuscitou. E está vivo e reina eternamente. Hoje, na mão dele está a chave da vida e a chave da morte. A chave do inferno e a chave da morte estão na mão do Senhor. A Bíblia diz que todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra foi entregue a Ele. Grande poder. Nosso Deus, Ele é poderoso. E o sangue do cordeiro nos purifica, diz a Bíblia, no livro de João. A Bíblia diz que o sangue do cordeiro nos purifica de todo o pecado. Este mesmo sangue que era passado nos umbrais da porta, sangue de cordeiro, que simbolizava o livramento da morte, esse mesmo sangue escorreu sobre nós. Para quê? Para nos livrar da morte. A morte eterna. Nos dando a oportunidade de salvação. Como nos tempos de Noé, diz a Bíblia, né? Deus, ele deu projeto para Noé. Faz uma arca. E Noé fez a arca. Na arca entrou casal de animais. Um casal de cada animal entrou na arca. E com os animais, Noé e sua família entrou na arca também. Por quê? Porque o povo pecava diante de Deus. O povo fazia coisas horríveis diante dos olhos de Deus, que eram pecado. Eles se afastaram do Senhor, abandonaram ao Senhor, não queriam mais adorá-lo, servi-lo. E não foi para isso que Deus fez o homem. Deus fez o homem para adorá-lo e servi-lo. No jardim do Éden a gente vê Adão. Adão estava fazendo o quê? Servindo ao Senhor. O Senhor fez o jardim, né? Fez os animais e fez Adão. Quando ele faz Adão, ele põe uma tarefa na mão de Adão. Então, ele põe uma tarefa na mão de Adão. Qual era a tarefa de Adão? Cuidar do jardim e dar nome aos animais.
Ele cuidava do jardim e dava nome aos animais. Então ele tinha uma tarefa, ele estava servindo. E para isso nós fomos chamados, para adorar ao Senhor e servi-lo. Está entendendo? E o sangue do Cordeiro, ele nos purifica, que no caso antigamente o sangue do Cordeiro simbolizava o livramento da morte, né? Eles passavam nos umbrais de suas portas. O umbral da porta é esse umbral que tem na porta aqui em cima, aqui do lado. Então eles passavam o sangue do Cordeiro, é vermelho ali, e ali estava o livramento. Aquela casa ela estava protegida, assim como a nossa casa, assim como nós estamos protegidos porque temos sobre nós o sangue do Cordeiro, fomos lavados por ele. Aí, no momento em que o anjo da morte passasse, a casa que estivesse com a marca do sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras receberia a salvação do primogênito da morte. A carne deveria ser comida assada no fogo e o pão não deveria ser levedado, pois proibido qualquer porção de fermento em seus lares durante 7 dias. O desobediente que comesse pão com fermento seria morto. O animal deveria ser comido pela família reunida. Caso sobrasse alguma parte do cordeiro ou cabrito, deveria ser queimado no fogo. Então Moisés convocou a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Deus falou para Moisés que os israelitas deveriam guardar para sempre a memória dessa celebração. E diz assim, em Êxodo 12, 25: E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Então, como nós vemos, Deus falou para Moisés que os israelitas deveriam guardar para sempre a memória dessa celebração. E quando vinha a Páscoa, nessa celebração, durante esses 7 dias, eles se santificavam, né? Durante esse período eles se santificavam. E olha só a importância. Aqui nós vemos, pela palavra de Deus, nós vemos a importância de nós reunirmos a família para a tal celebração, né? Moisés ele chamou os anciãos, ele disse: Tomai para vós cordeiros ou cabritos e reuni-o, comei-o com vossas famílias. Então nós, entre a nossa família, o dever era o quê? Era trazer à memória o que Deus fez quando tirou o povo lá do Egito. Entre a família, lembrar o quanto Deus ele é poderoso, o quanto Deus ele merece ser adorado, o quanto Deus ele merece ser glorificado. Deus ele deve ser servido. A palavra de Deus vai dizer que existem 2 mandamentos que somam todos os 8 restantes. São 10 mandamentos na Bíblia, mas esses 2, eles somam todos os outros. Que diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu íntimo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? E então ali aquela reunião no lar, era uma reunião que faziam no lar. Se reuniam com toda a sua família ali e se alimentavam daquele cabrito. E ali faziam memória do Senhor, faziam memória do Deus que os livrou, do seu Jeová, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que apareceu para Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Então ali eles faziam memória do Senhor, assim como nós fazemos hoje no nosso lar. Nós trazemos todos os cultos que nós fazemos no nosso lar, a memória de Cristo entre nós, certo? E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Os forasteiros só poderiam celebrar a Páscoa após serem circuncidados. Os israelitas pediram bens materiais aos egípcios e saíram do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 51. Vai dizer assim, Moisés recebeu uma ordem do Senhor para que ficassem acampados em Pi-Hairote. Faraó foi avisado que os israelitas estavam fugindo apressadamente. Ele preparou 600 homens de guerra montados a cavalo para destruírem os israelitas.
Em frente ao povo de Deus estava o Mar Vermelho. Eles sentiram-se como numa emboscada, sem a chance de escapar. Os hebreus viram a chegada de Faraó com os seus cavaleiros e murmuravam contra Moisés. Sentindo medo do exército que se aproximava, Moisés procurou acalmar o povo, crendo no livramento. Ele logo consultou ao Senhor e obteve a seguinte resposta: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Moisés tocou com o seu cajado e as águas do Mar Vermelho se dividiram em duas partes, de maneira milagrosa. O povo passou no meio do mar, como se estivesse passando em terra seca. Quando os israelitas terminaram de atravessar o Mar Vermelho, os cavaleiros de Faraó começaram a segui-los. Mas o Senhor disse a Moisés para tocar novamente a sua vara no Mar Vermelho, e os egípcios morreram afogados, pois o mar se fechou. Então nós vemos, eles faziam memória de tudo isso, entendeu? Então creio eu que foi uma grande aventura, né? Além de ser uma grande aventura, claro, né, que causava medo, via um grande exército ali perseguindo o povo, né? Eles sabiam que poderiam morrer. Mas só que na frente desse povo havia um homem de Deus, e esse homem de Deus era Moisés. Era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Era alguém que subia para o monte e descia depois de 40 dias, ali conversando com Deus, e o fogo o rodeando. Então, Moisés era um homem que ele vivia na presença de Deus. No livro de Salmos, vai dizer que mãos levantadas significa um sinal de adoração. Então, nós vemos que todas as guerras que foi travada e Moisés como líder, ele sempre estava com as mãos levantadas. E tinham duas pessoas que seguravam os seus braços para que suas mãos permanecessem levantadas. Porque enquanto ela permanecesse levantada, Deus ele dava vitória para o povo. E os exércitos inimigos eram feridos e finalizados. E mão levantada significa sinal de adoração. Então, enquanto Moisés estava adorando a Deus, Deus estava operando no meio da sua cidade, no meio do seu povo que ele guiava. Enquanto nós estamos com mão levantada, Deus ele está operando no meio de nós, dentro da nossa casa, da nossa família. Isso é verdade porque se diz a Bíblia, e nós vemos Moisés com mãos levantadas, né? Enquanto as mãos dele estavam levantadas, significa um sinal de adoração. Moisés estava o quê? Adorando ao Senhor. Enquanto ele adorava, Deus operava. Enquanto ele adorava, o exército do inimigo era desbaratado, era finalizado. Deus fazia com que o povo israelita vencesse as guerras através de adoração. Então isso chama muito a nossa atenção, porque se nós paramos de adorar, o nosso inimigo ele ganha território. Mas se nós continuarmos adorando ao Senhor, perseverando em adorá-lo, servi-lo, o nosso Deus ele vai nos dar vitória. O nosso Deus ele vai entregar os inimigos em nossas mãos. E vai se cumprir igual como diz em Salmos, que Deus ele nos coloca uma mesa e nos coloca ali perante nossos inimigos. Então, eles traziam à memória o poder de Deus, né? E ali eles ensinavam como nós devemos adorar o Senhor, servir ao Senhor. Então foi um milagre. Quando eu leio Êxodo e vejo assim os milagres que Deus operou ali no passado e hoje ainda opera, eu fico muito maravilhado. Porque quando eu vejo o Mar Vermelho se abrindo, parece que para mim o Mar Vermelho está na minha frente e tá aquela gritaria, sabe? O pessoal surpreso ali com o milagre de Deus, e agora vamos escapar, e entra ali dentro, né? Sai caminhando em terra seca lá pro outro lado do mar, né? Imagina praticamente 3 milhões de pessoas atravessando um mar aberto, né? É muito poder. Quem é que pode fazer algo como isso, pegar e dividir o mar no meio até embaixo, e que a terra vai permanecer seca, que a gente sabe que no fundo do mar a terra é encharcada, né? A gente vê quando seca, né? Enche o rio, aí quando seca tu pode ver, as partes onde está inundado tá tudo úmido, tá tudo molhado, tu vai pisar, tu escorrega,
teu pé afunda, porque ali foi encharcado. E eles atravessaram em terra seca. Quando eles estavam em frente ao rio de Mara, onde as águas eram salgadas, e Moisés fala com Deus, e Moisés pega o seu cajado e bate na rocha que Deus manda ele bater, a rocha se fende e dela sai água. Isso é inexplicável, o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Mas o poder de Deus, só vamos viver o poder de Deus se nós cremos. Porque a Bíblia diz que para nós se aproximar de Deus, nós temos que crer que Ele existe. Certo? E Moisés, ele creu que Deus existia, porque Deus falava com Moisés. Abraão creu que Deus existia. Deus falava com Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele reconheceu que não era o homem que estava falando com ele, mas o Criador, o nosso Criador. Se nós cremos no nosso Criador, Ele conosco será. E nós veremos e viveremos, assim como Moisés viveu, os milagres. Nós viveremos esses milagres na nossa vida. Porque Deus, Ele é poder.